Nós discutíamos antes do intervalo a maneira como o Brasil está lidando com o tarifaço de Donald Trump. Há pouco nós mostramos também uma crítica do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a Jair Bolsonaro e ao seu filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Vamos trazer novamente essa fala para quem nos acompanha pela rádio ficar por dentro e ouvir os nossos comentaristas. Vamos lá. Manda o filho dele para os Estados Unidos. Vai lá pedir para o Trump me absolver. Vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. A bandeira verde e amarela vai voltar a ser do povo brasileiro. O Bolsonaro que se abraça a bandeira americana, transfira seu título para lá e vai voltar lá. Zé Maria Trindade, como é que você avalia a maneira como o presidente da República fala agora de Jair Bolsonaro, aumentando ainda mais, digamos, essa rixa entre eles e também, consequentemente, entre os seus eleitorados? E isso aí é mais do que uma rixa entre Lula e Bolsonaro. Percebe que os dois estão se contrapondo e se fortalecendo, né? Os dois dependem, eu chamo isso aí de uma codependência. Houve essa codependência entre PT e PSDB, os dois se alimentavam, saiu o PSDB, entrou agora o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, mesmo inelegível, a gente vê que o mais forte candidato contra Lula é Jair Bolsonaro. Sem Jair Bolsonaro pode ser criado um novo momento e uma nova ideia e que o centro que elegeu o Lula, né, que ele já tem o PT e uns 30% ali da esquerda, possa ir para esse novo. Então é importante que mantenha essa chama viva dos dois oponentes. E esse discurso do presidente Lula é importantíssimo. Veja bem as cores. Lembra aquela música? Vê as cores estão voltando. Está resgatando as cores do Brasil. Nesse palanque não tem o vermelho, que é a cor do PT, que é a cor de Lula, mas o verde e amarelo. Hoje eu vi imagens do senador Randolfo Rodrigues, líder do PT, com a camisa da seleção brasileira, a camisa amarela da seleção brasileira. Esse debate, ele é histórico. Há muito, lá atrás, no Prestes, se colocou a ideia de que a esquerda era contra o Brasil, torcia contra o Brasil. E agora, Jair Bolsonaro está permitindo que a esquerda brasileira seja nacionalista, que defenda o Brasil contra o inimigo da vez, que é Donald Trump, com seu jeitão estúpido pelo olhar nosso aqui, mas que é uma defesa do país dele. Ele é nacionalista para os Estados Unidos. E não é só contra o Brasil, ele está fazendo um rearranjo na estrutura mundial, porque estava desfavorável aos Estados Unidos. Por acaso, o Brasil foi atingido e Jair Bolsonaro, tentando surfar nessa onda, vai se dar mal. Ninguém está gostando desse posicionamento. O Centrão está recebendo aqui sinais das frentes parlamentares. Olha, essa posição ela é indefensável, porque vai arrebentar com as indústrias nacionais. Então, é um discurso oportuno e eu diria que pode ser até uma virada de chave nessa história de que os nacionalistas são os deputados bolsonaristas. As cores estão voltando verde e amarela para o PT. Ô, Alan Gani, você acredita que haja um desembarque do Centrão dessa ideia, principalmente do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, principalmente porque é justamente nessas bancadas que, como o Zé menciona, que estão os lobbies para setores muito importantes aqui do Brasil? Eu acredito que sim, concordo inteiramente com o que o Zé trouxe. Basicamente, há uma leitura muito pragmática que esta tarifa de 50% não vai ajudar em nada a soltar Jair Bolsonaro na hipótese dele ser preso, né? Não vai beneficiar, mas vai prejudicar a população brasileira. E aí é por isso que há esse desembarque do Centrão e, inclusive, dentro da própria direita, muita gente é crítica a essa tarifa de 50%, porque entende que não terá um efeito para anular o processo de Jair Bolsonaro, que corre no Supremo Tribunal Federal, mas dá munição para um discurso de Lula contra o Trump
e escondendo os problemas reais aqui, desviando do foco dos problemas reais que cometem a nossa economia aqui. Ô, Fábio Piperno, você entende que esse discurso do presidente Lula de que Bolsonaro seria um falso patriota ao se abraçar na bandeira americana, ao se abraçar a Donald Trump, ao procurar arrego de Donald Trump, chega da maneira que o presidente Lula gostaria para as pessoas que ele quer comunicar essa mensagem? Bom, Evandro, você testemunha aqui que eu faço alerta sobre isso, mas desde que o Trump venceu a eleição. Quando eu brincava aqui que a turma que usava o bonezinho vermelho no futuro pode pagar por isso, pode vir a ter que dar explicações, tá? Porque isso era algo para mim muito evidente. Por quê? Porque em algum momento esses políticos teriam que se justificar com empresários, e veja, a gente está falando de empresários importantes, empresários, né, enfim, batalhadores. As coisas não caem do céu para um empresário que prosperou, para alguém do agronegócio que montou, né, grandes empresas. Então, anteontem, estava lendo no Valor Econômico, por exemplo, o grupo Raizen vendeu lá uma das suas usinas por 1 bilhão lá para para outro grupo. Muito bem. Aí o sujeito vai lá, investe 1 bilhão e, de repente, o etanol recebe uma taxação, enfim, adicional. Ora, como é que você vai usar o bonezinho de campanha, dar um abraço e tal, no sujeito que está impactando a economia dessa forma? Então, naquele momento, erraram. Quando fazem a defesa do presidente Trump hoje, eles estão, na verdade, se tornando os inimigos com quem Lula sempre sonhou. Isso está caindo, mas de bandeja para ele. Então, Bolsonaro vai, com esses seus atos, muitas vezes translocados, vai se tornando praticamente um cabo eleitoral do presidente Lula. Quanto mais ele se agarra à figura de Trump, cada vez mais impopular aqui no Brasil, é óbvio que ele vai dar mais argumento para o outro lado. Eu nem vou entrar no campo das retóricas bastante acirradas e cada vez mais, enfim, beligerantes dos dois lados, porque isso é próprio de políticos em conflito. O fato é que, do ponto de vista estratégico, esses políticos do bonezinho vermelho erraram. Eu brincava aqui, que falava da turma do Jacatura, aquele bando de deputados que foi lá assistir a posse do presidente Trump, passaram frio e tiveram que assistir a posse no telão porque não conseguiram entrar. Muito bem, tem um vídeo, eu não sei como não resgataram ainda, mas tinha um vídeo lá da Carla Zambelli, Van Hatten e tal, dançando numa festa lá, o som de Tchê Tchê Tchê, para comemorar a posse do Trump. Isso é uma munição que vale ouro para o outro lado. Olha, inclusive, como que o Jair Bolsonaro reage? Ou o que diz Jair Bolsonaro para o presidente Lula? Que se o Lula quisesse, ele estaria disposto a negociar com o presidente Trump. Mas aí ele precisaria do passaporte, que está apreendido pela Polícia Federal, e de uma sinalização do presidente da República. Vamos acompanhar. O Trump quer anistia. Eu não sei o que ele quer, pergunte para ele, pô. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistia. É muito. Porque se continuar esse 50%, não é... Tem gente que acha que não vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, em especial o mais pobre. É muito, se ele pedir isso aí, botar na balança, é muito. E a anistia é algo privativo do parlamento. Bruno Musa, de 0 a 10, qual a possibilidade de se permitir que Bolsonaro encabece essa articulação? Obviamente zero, menos 27. Exatamente, obviamente zero. Então, eu estou muito também com o que o Zé Maria falou, isso é uma guerra de narrativas e retóricas, né? O que eu acho que quem tem a perder de todos os lados é o Brasil no geral, é a população, são as empresas. Vale saber que grande parte dos empregadores são pequenos empresários, que gera 80% do emprego no Brasil. São pessoas que também têm a dificuldade do dia para a noite para pagar as suas contas, para manter as suas empresas abertas, suas pequenas empresas funcionando. Todos eles sofrerão, todos nós sofreremos com tudo isso. Então, eu acho que faz parte do amadurecimento político, mas passou o momento da gente começar a discutir ideias mais amplas para o Brasil conseguir ter uma saída muito melhor e não apenas A ou B,
como se isso fosse um jogo completamente binário. Tem um livro que eu altamente recomendo, escrito em 44, para não achar que tem qualquer semelhança com hoje. Chama O Caminho da Servidão. Talvez o Alan já tenha lido, que é de Hayek, que foi prêmio Nobel depois, em 1974. E livro de cabeceira do Piperno. Vale a pena, é um grande livro. Mas eu tenho uns Aquele que ele lê antes de apagar a luz, assim, para relaxar. É um grande livro. Para relaxar, para descansar. Tem um capítulo que ele menciona. É importante. Tem um capítulo que ele dedica por que os piores chegam ao poder. E ele faz toda uma dissertação. Então, eu acho que a gente precisa sair do jogo de futebol e entender quais ideias nós vamos defender. E não pessoas especificamente. Ideias ou pessoas que coloquem essas ideias em prática e ideias de incremento de produtividade e de melhoria de qualidade de vida a longo prazo. Deixar de pensar apenas em soluções mentirosas de curto prazo. Agora, só uma coisa rápida. Nessa imagem do filho do presidente Bolsonaro discursando e tal, do lado dele, né, seu Alan Gani? Tá lá o Sócrates Cavalcante, aquele que 1 hora antes, mais ou menos, do filho do presidente Trump anunciar os 50% de tarifas, nas tarifas, ele aprovou uma moção de louvor na comissão, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Uma moção de louvor ao Trump. A decisão do Trump. Aí que eu acho que é um erro estratégico que a direita comete. Por quê? Porque uma estratégia coerente seria culpar o presidente pelas tarifas por conta de toda a aproximação, não de hoje, em relação à China, ao Irã, as declarações contra Israel. Essa deveria ser a estratégia da direita, a narrativa. Olha, a tarifa é uma consequência de políticas externas brasileiras equivocadas, indo em direção à China, de discursos inflamados, ideológicos e irresponsáveis. Mas não, comemorar a tarifa de 50% é um problema. Por quê? Porque a tarifa de 50% atinge a população brasileira. E, inclusive, muito do público bolsonarista. Exatamente, inclusive as empresas. Então, aí que é o erro estratégico. Então, você poderia ter escolhido, e pensando aqui em estratégia política mesmo, eu vou para o caminho de, olha, a tarifa é uma consequência de uma sucessão de erros do governo brasileiro em política externa, por isso vem a tarifa, e aqui sem entrar no mérito se a tarifa é boa, é ruim, defendeu, não. Só fazendo uma análise de causa e consequência. Mas não, optam pelo caminho de aplaudir a tarifa. E aí é um problema. Por quê? Porque não vai ter nenhum efeito prático para o Bolsonaro, mas vai ter um efeito prático para a população e para o agronegócio. E eu quero contar para vocês também que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre o que ele chama de isolamento do Brasil. Vamos acompanhar. E não é a questão em cima do Brasil apenas. Essa tarifa é de 50%. Ele impôs tarifa para o mundo todo. Até a Índia está negociando. O Xi Jinping não veio aqui por ocasião do G7, não, por causa do BRICS, exatamente porque ele sabia que boa coisa ele não conseguiria aqui. O Brasil está ficando isolado. Quando você fala em soberania, economicamente vai ficar nós e a China, dependente da China. Você enxerga esse isolamento citado pelo presidente Jair Bolsonaro, hein, Zé Maria Trindade? Não, eu acho que não. Nós já até falamos sobre isso. Não somos dependentes do mercado dos Estados Unidos, né? Ele é o nosso segundo, né, parceiro, mas ele é o segundo porque a comunidade europeia não conta como todo. Se contar, a gente exporta mais para a comunidade europeia, se contar os países, né, juntos, do que para os Estados Unidos, né? Então, houve uma abertura de mercado muito grande do Brasil, e isso é positivo, né? E a tendência é essa. A gente não pode ficar dependente da China. Tem uma relação muito forte de importação e de exportação. Muito mais exportação. Só que a importação da China, houve momentos críticos de quinquilharia mesmo, de coisas de baixa qualidade e tal. Hoje eu estive olhando a pauta de importação, até para fazer justiça, porque eu acho a pauta de importação dos Estados Unidos muito positiva.
muitas máquinas, né? E bens de produção são essenciais, geram emprego, empresas, progressos, né? Peças de automóveis, aeronaves, são coisas boas. Mas a China exportava para o Brasil coisas de baixa qualidade. Agora já está mudando, vindo também muito maquinário chinês, muita tecnologia também, e acho que tem que ser assim. A pauta de exportação e de importação brasileira está muito diversificada. E houve recentemente, a gente tem que admitir, um trabalho muito grande para ampliar o mercado asiático, né? O Vietnã agora assinou contratos importantes para o Brasil. E eu tenho a impressão que todos entenderam esse perigo durante a pandemia. Eu descobri que 97% dos insumos hospitalares eram da China, isso pelo preço baratíssimo. Então, a China dominou o mercado de insumos hospitalares. E hoje já há uma diversificação até por estratégia, mais caros, mas por estratégia, fabricação aqui e tudo mais. Então, acho que nenhum país pode ficar dependente de outro país num cenário como é hoje incerto no mundo. Ô Bruno Musa, como é que você avalia, né, essa fala sobre possível isolamento do Brasil e de que as coisas poderiam piorar se essa negociação, que poderia ter a participação do ex-presidente, não acontecer? Bom, eu acho que isolado não, porque isolado eu imagino que você estivesse realmente sozinho, mas nós estamos nos alinhando a países que, enfim, aos países, digamos, menos livres, né? Nós estamos ali no tal eixo sul, dividindo mesa na cúpula dos BRICS aqui com o Irã. O Lula já recebeu e defendeu o Maduro, já fez isso em outras ocasiões com o Ortega, com a China, com a Rússia. Portanto, o Brasil isolado não, a questão é quais parceiros nós vamos escolher. E aí, o Zé Maria destrinchou os números, que nós já falamos aqui em outras ocasiões. Nós temos a China, logo depois a Europa como um bloco, ou os Estados Unidos em segundo. Enfim, são países que eu acredito que, ao olharmos o nível de desenvolvimento de cada um deles, é muito maior do que aqueles que nós estamos nos alinhando. Então, estrategicamente, eu acho que esse alinhamento ele não é saudável no longo prazo. Você entende da mesma maneira, ô Piperno, que não seria um alinhamento saudável ou uma estratégia positiva o fato de o Brasil manter relações com esses países que não necessariamente valorizam a democracia? Veja, o Brasil ele tem excelentes relações com um país politicamente fechado como é a China, que faz comércio com o mundo inteiro. O Brasil, de fato, ele também tem relacionamentos com ditaduras, essas citadas, como, por exemplo, a Arábia Saudita, Catar e tal, que são parceiros dos Estados Unidos. Agora, o Brasil vive também um momento de tentativa de uma abertura comercial jamais vista antes. Ou seja, o Brasil negocia um tratado com a União Europeia. O presidente voltou outro dia lá do Japão, acenando com a possibilidade de se abrir negociações Mercosul-Japão. O mesmo foi feito em relação a outros países como Índia, como Vietnã. O Brasil, outro dia, falou da possibilidade de se ampliar as relações com o México. Comércio entre Brasil e México, que também é um grande país, é pífio. Então o Brasil tem procurado outros parceiros, sejam eles no campo democrático ou não. Fala, Bruno. É isso que o Piperno falou, eu acho importante. Eu não estou dizendo que o Brasil não tem que ter relações com a China, que é o seu principal parceiro comercial. Aliás, a China é o principal parceiro comercial de mais de 150 países no mundo. Mas se nós apenas nos alinhamos a esses e compramos brigas com outros que são tão importantes ou mais importantes do que muitos desses, aí que eu acho completamente desnecessário e sem estratégia nenhuma.